de alguma forma está usando isso assim para os jogadores dessa vez? Aí são jogos equilibrados, né? Os últimos jogos aí, a gente lê e escuta em alguns momentos, tem sido aí um dos clássicos agora mais disputados do futebol carioca. E a gente está dentro desse processo agora, e logicamente que a gente fala isso com os atletas. Nós cobramos os atletas, com a postura, a dedicação primeiramente em treinamento, porque a gente sabe a dificuldade de um jogo como esse, principalmente no Maracanã. Então, a fala o tempo todo em cima de um jogo difícil e que nós temos que jogar muito se quisermos um resultado positivo. Nesses que você tem enfrentado, de alguma forma mudou a tua forma de encarar o clássico hoje, de pedir do time alguma coisa, alguma orientação? Você aprendeu que tem que ser um outro caminho? Eu acho que após cada jogo de clássicos, nesse caso agora Botafogo, Flamengo, a cada jogo que passa, você sempre aprende uma coisa a mais. Acho que você sempre pede ou pega uma bagagem a mais, principalmente saindo dos dois últimos jogos, onde foram dois jogos muito equilibrados, dois empates de 2-2, inclusive é um resultado que vem acontecendo com muita frequência, esse resultado de empate de Botafogo e Flamengo, e a gente sabe que a melhor forma de a gente manter um padrão ou jogar melhor é que esse jogo você não pode ficar desatento em nenhum momento do jogo. Você tem 90 minutos de jogo que você vai olhar a história, tem jogo que você sai na frente, o adversário empata, volta atrás, empata, faz gol no início do jogo, toma no início, faz no final, toma no final. Então é um jogo que requer atenção ou concentração o tempo todo. Você tem que tentar sempre trabalhar o jogo todo dentro do limite. Por exemplo, se estiver ganhando o jogo, não acomodar com uma possível vitória. E se estiver perdendo o jogo, saber que você pode trabalhar até o fim e buscar uma virada dentro do próprio jogo. O último que você participou, teve alguma dirigindo o Botafogo, o que mais fica na lembrança é o último jogo que estava valendo o título, né? Um jogo muito equilibrado, onde a gente estava perdendo de 2-0, empatamos o jogo, dentro do próprio segundo tempo, perdemos um tempo, no último tempo normal, e depois nós perdemos uma decisão na penalidade. Então eu acho que o último jogo, por ter sido mais recente, teve uma história de recuperação dentro do próprio jogo, e ter sido uma final também é um jogo que fica marcado, que você carrega por muito tempo e você tira muitas lições dele. Dessa vez agora, tu vai enfrentar um Flamengo que tem Adriano no ataque. O que fazer para parar esse jogador? É uma equipe que ela está mais qualificada, principalmente ofensivamente. O Adriano é um jogador de seleção brasileira, só para abreviar o que eu quero falar dele. E é um jogador que tem, além da qualidade técnica, muito forte fisicamente, é um jogador muito difícil de ser marcado, sabe usar muito bem essa força física que ele tem e, logicamente, que é um jogador que requer um cuidado especial. Você já definiu o time, o Thiaguinho entra mesmo, o Jonas vai no banco, como é que é? A equipe está definida, a equipe é essa equipe que fez o trabalho tático de ontem, o coletivo tático de hoje, que é o Castilho, o Alessandro na ala direita, o Batista na ala esquerda, Emerson, Juninho e Eduardo. De vez em quando tem uma troca de Eduardo com o Batista, Guerreiro, Thiaguinho, Lúcio, Vitor e André. Eu tenho a curiosidade. O Jonas está no banco, né? Como é que vocês criam as jogadas ensaiadas? Porque hoje, por exemplo, eu vi uma nova no seu repertório. É o que? Computador? Você fica bolando a coisa na cabeça? Como é que é, né? Não, em alguns momentos você tem que sentar, em alguns momentos você cria a jogada ensaiada de acordo com o potencial da sua equipe, em outros momentos você cria de acordo com o posicionamento que você viu do adversário em termos defensivos, como que se posiciona para marcar. E basicamente você cria de acordo com o talento que você tem. Bem, isso você aprendeu na faculdade e lapida, né? Não, aprendi na faculdade, aprendi na prática, no dia a dia, aprendi na minha época, quando eu era jogador, mesmo sendo de várzea, mas joguei futebol também.
você aprende, né, no planejamento, e eu acho que aprendizado maior na prática, né? Então nós estamos tratando aí de praticamente 17 anos trabalhando como treinador, base profissional, já temos tempo suficiente para ter armazenado muita jogadinha, que em alguns momentos dá certo, outros momentos não dá certo, né? E a gente espera que o que a gente trabalhou para esse jogo contra o Flamengo possa se dar bem. Esse clássico pode ser decidido num lance de bola parada, né? Pode, acho que as duas equipes, a gente tem do outro lado um treinador que trabalha muito bem isso, que é o Cuca, né? O Cuca tem nas suas equipes um trabalho muito bem realizado em bola parada, e do nosso lado, né, nós temos um jogador que está atravessando um bom momento, o Juninho aí, nos 3 últimos jogos, fez gols de falta, né? Contra o Vitória, contra o Atlético Mineiro, contra o Avaí. Então, acho que pode ser decidido numa falta, batida direta, numa jogadinha, no escanteio, nessas faltas laterais. Então, certo que da nossa parte, defensivamente, a gente tem que estar muito concentrado, sabendo que do outro lado tem uma equipe muito bem trabalhada e jogadores com qualidade, e ofensivamente tem um capricho, uma concentração de fazer a jogada certa no momento certo. Ney, o que você tirou de Flamengo e Palmeiras? Foi um jogo, no princípio, teve um jogador que principalmente no primeiro tempo, ele desequilibrou individualmente, que foi o Diego Souza. O Palmeiras veio com uma proposta basicamente sem posse de bola, trabalhando ali, no 3-5-2, porque o Edmilson encaixava como terceiro zagueiro, com posse de bola ele saía. E foi um jogo equilibrado, um jogo que o Palmeiras soube aproveitar o melhor momento do primeiro tempo. E a gente viu no segundo tempo o Flamengo em busca no mínimo de empate, com gol de pênalti. Então foi um jogo que o Palmeiras se vem muito bem posicionado dentro de campo, marcando forte, explorou muito bem os contra-ataques e explorou alguns erros que o Flamengo, principalmente no primeiro gol, cometeu. Ney, é impossível dizer que você não conhece a equipe do Flamengo. Esse ano o Botafogo já enfrentou algumas vezes. Você foi treinador do Flamengo e alguns jogadores que estão lá foram treinados por você. Inclusive o esquema tático que hoje é adotado um pouco passou pela sua criação. Então ficou um pouco mais prático para você isso? Sem dúvida. Hoje eu te digo que o Flamengo, eu como treinador, sem dúvida nenhuma, em termos de adversário, é o adversário que eu mais conheço. Mas a gente sabe que isso apenas não basta, né? O que vai definir, por mais que você tente neutralizar o adversário, por mais que você crie situações para explorar algumas deficiências do adversário, a gente sabe que no dia do jogo o seu jogador tem que estar bem, porque na realidade eles que vão decidir dentro de campo. Não é possível surpreender um adversários que se conhecem tão bem, o negócio é a bola parada mesmo, porque é tão complicado ali o detalhe? Não, eu acho que em termos táticos, né, as duas equipes estão muito bem estudadas. Eu acho que o que define mesmo é o talento em alguns momentos, né, saindo da parte tática, parte coletiva, em alguns momentos que vai definir o jogo é o talento individual. Né? Do lado de lá tem o Adriano, que pode definir o jogo num jogo só, numa jogada só, os dois laterais. Do nosso lado temos a questão da bola parada com o Juninho, o Vitor Simões, que é um atleta que chuta muito bem de fora da área, longa distância, o André Lima, que está jogando agora aí, jogador mais de referência dentro da área. Então acho que as duas equipes, inclusive taticamente, elas são semelhantes. Duas equipes com 2 atacantes de área, no caso deles Adriano e no nosso caso o André Lima. Mais um atacante de movimentação, no caso deles o Emerson, no nosso caso o Vitor Simões. No meio de ligação, que lá está variando em alguns momentos, principalmente no último jogo, jogou o Zé e Zé Roberto, do nosso lado o Lúcio Flávio, 2 volantes, um com a liberdade de saída. Até o Clebson está fazendo muito bem isso. Tem o William que saiu, que não joga, a gente não sabe quem vai fazer essa função do volante que joga mais centralizado. No nosso caso, nós temos esses 2 volantes, o Guerreiro, que faz esse volante centralizado, e o Thiaguinho, que faz a função como que o Clebson faz do lado contrário. Então é um jogo muito semelhante, um confronto de duas equipes que estão jogando 3-5-2. E o que define mesmo é você aí, aquela equipe que erra menos, e voltar naquele clichê do clássico, o jogo dos detalhes. Quem erra menos ganha o jogo, quem tiver uma tarde melhor, errando menos, tem grande possibilidade de vencer o jogo.
Ney, o que a diretoria te passou a respeito do Michel e do Jonatas? Eles podem ir para o jogo, na boa? Não, o Jonas pode, o Jonas, o nome dele já está no bid, e o que me passou do Michel, me passaram que o jurídico achou recomendável escalar o jogador para esse jogo, né? Vou escalá-lo só a partir do mês de agosto.